rapidinho aqui o que eu tenho para falar para vocês, né? Só relembrando, né? Durante a disciplina a gente começou estudando, vendo como é que funciona o ChatGPT, teve uma análise desde o básico de como fazer o login, como proteger os dados dos clientes de vocês. Vocês estudaram junto comigo os conceitos de alucinação, que é quando a IA inventa, né? Viaja, mente, enfim. A gente estudou janela de contexto, que é a capacidade dela de memorização, para simplificar um pouco. A gente estudou a construção do prompt, né? Então a gente estudou persona, a gente estudou tom, a gente estudou contexto, a gente estudou todos os detalhes e de bônus aí, de brinde, vocês ganharam também aquele documento que ajuda vocês a fazer uma meta-reflexão, né, que eu chamo, que é usar a IA para melhorar o próprio comando que vocês vão elaborar, tá? Mas, de todo modo, vocês só conseguem usar a IA se vocês souberem o que vocês precisam fazer, né? Essa é a grande questão por trás do uso dessas ferramentas, né? Eu acho que eu cheguei a trazer para vocês o caso do juiz, dos desembargadores, na verdade, de segundo grau, que usaram ChatGPT numa decisão e apresentaram um artigo que não existia do Código Civil, né? Deixa eu ver se eu acho... Eu lembro até o artigo 643. É, esse mesmo. Lá no Mato Grosso. E aí agora, só para mostrar para vocês mais um uso indevido, para vocês verem que isso não é pouco que está acontecendo, um recurso feito por IA que inventou 43 jurisprudências, né? O advogado usou num recurso, apresentou uma peça. Primeiro que ninguém coloca, tá, gente? Isso aí, pelo amor de Deus, a gente não faz isso. 43 decisões, isso é desnecessário. Mas ele usou uma IA, a ferramenta criou 43 precedentes jurídicos inexistentes, né? E aí o recurso não foi nem conhecido. Então, imaginem um prejuízo que isso causou para o cliente, né? O uso dessas decisões aí, ou desses sistemas de forma indevida. Então, como eu falei para vocês várias vezes, a gente tem que tomar muito cuidado, tem que saber usar com consciência, e isso parte tanto pelo domínio dos conceitos, que vocês agora dominam, quanto pelo cuidado na elaboração desses comandos que a gente vai apresentar para ela, né? Então, na decisão falava aqui, olha, só para mostrar para vocês, e essa decisão super recente, né, 25 de abril de 2025, tá? Razões recursais feitas com uso de inteligência artificial que criou 43 julgados inexistentes no mundo real, né? Todas as jurisprudências citadas na peça são criações de alguma desinteligência artificial, né? Então, só para mostrar para vocês terem uma ideia de como foi absurdo, olha só isso. Todas as jurisprudências citadas na peça são criações de alguma desinteligência artificial. Apenas para exemplificar, esta corte não tem nenhum desembargador chamado Fábio André Munhoz ou João Augusto Simões. Não existe nenhum desembargador no país com esses nomes. Já o desembargador João Pedro Gebran Neto integra o TRF4 e não esta corte. Também, o desembargador Paulo Roberto Vasconcelos já se aposentou bastante tempo antes das datas mencionadas nos julgados. Os números dos processos mencionados como sendo desta corte também são curiosos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 8, 7, 6, 34, dentre outros, né? Nenhum único julgado do STJ e do STF, dentre os mencionados, são fidedignos. Ou seja, o recurso todo foi feito com o uso de IA, com a finalidade de induzir o colegiado em erro ou fazer troça. Nenhuma hipótese é boa ou justificável, né? Então, por favor, né, mais uma vez, reforço para vocês, a ideia da disciplina, mais do que ensinar vocês a usar, é instigar em vocês esse letramento digital, perceber quais são os riscos no uso desses sistemas, para a gente não fazer um mau uso. É melhor não usar do que usar de forma equivocada. A responsabilidade é de cada um de vocês no uso dessas ferramentas, cada vez que vocês usarem, tá certo? Então, trouxe aqui para vocês mais essa decisão, né, chamando de balbúrdia textual, sempre super recente, né? Essa aqui não tem nem um mês ainda que saiu a notícia. Então, trouxe aí para mostrar para vocês exemplos de um uso indevido da IA e, ao mesmo tempo, exemplo de alucinação, né? Então, lembrem-se, usou a IA,
avaliem o resultado, façam refinamento, supervisão humana, é muito importante. Essa é a parte essencial. O melhor uso das ferramentas de inteligência artificial hoje que a gente pode fazer, ela é a partir dos resultados e de um trabalho de refinamento. Então a gente começa, manda o comando, revejam as anotações das nossas aulas anteriores, tem vários conceitos lá que são importantes para vocês, e tem a perspectiva de divisão de tarefas complexas, né? Então, assim, só um apanhado geral, né, bem resumido aqui, de tudo que a gente viu nas nossas últimas 3 aulas, né? Foi muito mais do que isso e com muito mais detalhes do que isso, mas é um resumo dessas ferramentas ou dos riscos e dos potenciais de cada uma dessas ferramentas, tá? O último conceito, que eu quero apresentar para vocês é um conceito que eu vou colocar aqui no chat, que é de temperatura da IA, tá? Esse é o último conceito que eu quero que vocês conheçam e dominem, tá? Vou abrir aqui o chat rapidinho para compartilhar com vocês, para mostrar para vocês um exemplo na prática, porque eu acho que vai ficar mais fácil de entender, tá? Então a gente está aqui no chat, eu vou colocar aqui rapidamente um comando bem simples para ele, só para vocês entenderem que temperatura é uma linguagem técnica que a gente usa para criatividade. Então, a gente pode pedir para ele, eu vou dizer para ele aqui, de forma bem simples, uma petição inicial sobre danos morais por inscrição indevida do nome. Vou só restringir aqui os fatos de indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplência. Utilize temperatura baixa, 0,1, tá? Eu vou mostrar para vocês o exemplo para vocês terem uma noção, e eu acho que vai ficar mais claro, e aí depois eu explico para vocês a diferença, tá? Então, aqui eu vou ler só os 3 parágrafos iniciais, tá? Para a gente não perder tanto tempo, porque eu acho que o foco hoje da nossa aula tem que ser a atividade de vocês. Mas percebam, eu pedi para ele escrever uma petição inicial sobre danos morais com temperatura baixa, tá? E aí ele vai escrever da seguinte forma, né? A autora é pessoa física, consumidora final, regularmente inscrita no CPF tal, residente e domiciliada na cidade, sempre pautou sua conduta pela boa-fé, prezando pelo adimplemento de suas obrigações financeiras e pela preservação de seu nome e reputação. No entanto, para sua surpresa e indignação, ao tentar contratar um serviço financeiro junto à instituição tal, foi informada de que havia restrição em seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, em especial em razão de suposta dívida com a ré. Inconformada, a autora prontamente buscou informações junto aos referidos órgãos, constatando a existência de negativação realizada em tal, no valor tal, atribuída a contrato que jamais celebrou, tampouco reconhece como de sua responsabilidade. Tá? E aí a gente vai falar para ele, agora faça a mesma coisa, utilizando uma temperatura alta. Vou colocar esses valores, tá, gente, que eu estou colocando aqui, eles variam de 0 a 1, tá? Então, eu estou usando valores mais baixos e mais altos só para dar um exemplo para vocês, porque vocês vão ouvir em alguns locais, né, principalmente em cursos que tratem de engenharia de prompt, o pessoal falando dessa perspectiva de temperatura, tá? E aí a gente vai ver o exemplo, tá? E vocês vão perceber como a linguagem muda com base em um comando que é, de certa forma, simples, né? Você está falando temperatura baixa, temperatura alta e colocando um valor que varia de 0 a 1. Aqui a gente tem a primeira linguagem, temperatura baixa, aqui a temperatura alta. A autora, cidadã honesta e cumpridora de suas obrigações, jamais imaginou que teria sua dignidade vilipendiada por uma prática abusiva e desleal perpetrada por quem deveria zelar pela boa-fé nas relações de consumo. Sem qualquer aviso, explicação ou respaldo contratual, teve seu nome inscrito nos cadastros de inadimplente, sendo surpreendida ao tentar realizar uma simples operação financeira de rotina. A negativa veio como um golpe. Seu nome estava registrado como devedora junto ao Banco de Dados de Proteção ao Crédito, mais precisamente no SPC Serasa, com base em uma suposta dívida atribuída à empresa ré. Dívida esta absolutamente desconhecida pela autora, que jamais contratou, solicitou ou consentiu com qualquer serviço ou produto fornecido por tal empresa. A perplexidade foi imediata.
Como pode uma pessoa sem qualquer vínculo com a ré ser lançada no rol de maus pagadores? A ausência de qualquer contrato, fatura, correspondência ou comunicação prévia revela a total ausência de diligência da ré, que, ao que tudo indica, promoveu a negativação com base em informações frágeis, desatentas ou mesmo inexistentes, sem sequer conceder à autora a mínima oportunidade de defesa ou esclarecimento. Tá? Então, dá para perceber, né, claramente que há uma mudança no sistema, na entrega do sistema, né, e é muito interessante para vocês terem um domínio desse conceito para conseguir fazer essa mudança de forma basicamente simples. Né? A única coisa que você vai falar é utilize temperatura baixa ou alta. E o que isso significa? Né? A temperatura é basicamente o grau de criatividade ou de abertura que você dá para o sistema para ele inovar. Né? Então, como você está falando aqui de petição inicial e coloca a temperatura baixa, ele presume que você quer uma linguagem mais padrão, mais clássica, mais técnica, mais formal. Então, ele vai e faz um texto bem padrão, né, com linguagem formal, informações objetivas, sem trazer uma perspectiva um pouco mais emocional ou até narrativa para o caso. Né? Enquanto que na temperatura alta, você dá uma margem maior para ele de criatividade e, de certa forma, de se afastar do tema que você está tratando. Então, aqui ele faz também uma petição inicial, mas aí ele traz uns adjetivos, uns elementos narrativos, né? Evoca aí um pouco da emoção, ele muda, né, nessa perspectiva. Então, ele faz essas mudanças. E aí é interessante que vocês trabalhem com essa temperatura, porque ela permite que vocês façam essas mudanças no desenvolvimento do uso de vocês. Né? Se você quer usar se você está trabalhando, por exemplo, um documento que é um pouco mais formal, ou até está trabalhando uma perspectiva mais jurídica, é interessante usar a temperatura baixa, né? Uma linguagem mais formal, uma linguagem mais objetiva. Agora, se você está trabalhando os fatos, se você está trabalhando uma notificação, ou se você quer evocar emoção ou criatividade, né? Está difícil ali achar espaço. Por exemplo, às vezes é difícil a gente achar matéria de defesa. Então, você manda para a IA e diz, olha, usa toda a tua criatividade. E a forma mais adequada, técnica, de falar isso é falar temperatura alta. Né? Então, você está aumentando a margem dela de trabalho. Tá? E aí, vamos ver como é que ela se explica aqui. Tá? Então, de forma objetiva, quando a temperatura é baixa, próxima de zero, o modelo tende a ser mais previsível, conservador e preciso, escolhendo as palavras mais prováveis com base nos dados de treinamento, ideal para textos técnicos, jurídicos ou quando se busca coerência e uniformidade. Quando a temperatura é alta, o modelo se torna mais criativo, exploratório e imprevisível, podendo apresentar variações de estilo, metáforas, expressões em comum, ou mesmo sugestões ousadas. Isso é útil para brainstorming, textos criativos, ou quando se busca diversidade de ideias. Né? Então, mais do que para o espaço jurídico, vale a pena vocês usarem para conversar com o chat. Aquilo que eu falo para vocês, que é o modo exploratório do sistema, né? Ou de refinamento do sistema. Então, ele vai entregar uma primeira resposta mais formal, você diz, aumenta a temperatura, explora, inventa e deixa ele trabalhar. E aí faz a avaliação desse resultado e vai melhorando à medida que ele vai te entregando. Tá? Então, se você pedir que ele redija uma petição com temperatura baixa, ele vai ser direta, formal e técnica. E com temperatura alta, a mesma petição pode vir com uma linguagem mais expressiva, analogias e tons mais indignados ou persuasivos. Portanto, a temperatura não altera o conteúdo jurídico em si, mas modula o estilo e o tom da resposta da IA. Tá? Então, hoje em dia, eu gosto de trabalhar usando essa mudança de temperatura, mudando o contexto. Né? Tem vários elementos que a gente pode mudar. E esse era o último conceito, ou eu diria que como se fosse a última possível mudança de configuração da IA que vocês podem usar no dia a dia nas atividades de vocês. Tá certo? Tudo certo, pessoal? Conseguiram entender a ideia da temperatura? Pegaram aí? Deu para acompanhar? E Vitor, só uma pergunta aqui. Pois então, para fazer uma petição simples, se usa uma temperatura aí, o quê? Uma média entre 0,1 e 0,4? Existe esse parâmetro para isso?
Eu não tenho um parâmetro definido, né? Porque eu digo que essa regra vai sempre mudar de acordo com a petição que tu faz, tá? Então, por exemplo, eu estava fazendo uma petição que eu estava pedindo um tratamento de saúde para uma criança portadora de autismo, né? E por ser uma questão que eu queria causar uma emoção no julgador, eu usei uma temperatura mais alta nos fatos, para que ele causasse essa emoção, tivesse liberdade para escrever voltado para aspectos emocionais, porque eu considero que seria mais persuasivo. Agora, se eu estou tratando de uma questão mais técnica, em alguns casos, por exemplo, que eu atuo, em que a gente está trabalhando sobre questões de... Enfim, vou te falar aqui um exemplo. Construção de estrada. E aí a gente está discutindo questões técnicas sobre a qualidade do asfalto aplicado. Aí não tem espaço para criatividade. Aí eu faço o que tu falou. Eu mantenho a temperatura baixa para que a linguagem seja o mais formal e técnica possível. Entendeu? Mas às vezes é interessante usar também a temperatura alta para ela te dar ideias. Então tu diz, olha, eu recebi essa petição aqui de inicial e quero ideias de como me defender. Aí tu aumenta a temperatura dela para ela inventar, entendeu? E deixa ela viajar. E aí é o que ele estava falando, que é tipo um brainstorming, entendeu? É como se tu estivesse conversando com um colega teu que vai te dar umas ideias malucas ali, mas no meio pode ter alguma coisa que se salve, entendeu? Ah, beleza, beleza. Tá, acho que o Gilberto abriu a mão primeiro e depois o Moisés. Tá, boa noite, pessoal. Professor, tanto na baixa quanto na alta, vai de zero, né, até 1, as duas, né? Que seria uma baixa mais elevada, mais refinada, e uma alta, se for próximo de 1, com mais emoção, assim, né? O estado de espírito da IA muda, é isso, né? Isso, perfeito, exatamente. Tá bom. Exatamente. Aí é legal porque é uma coisa que se tu pedir para ela mudar o tom dela, por exemplo, se tu falar para ela, seja mais informal, não é a mesma coisa que falar para ela, use a temperatura 1. Porque no 1 ela é mais criativa, ela é exploratória mesmo. Então ela vai te apresentar uns resultados, às vezes, muito malucos. Não é só de ser informal da linguagem, é dela explorar dados, padrões ou possibilidades que ela não explora normalmente, entendeu? Então, por isso que eu gosto de combinar as duas coisas. Eu uso tom, que é dizer formal e informal, mais temperatura. E aí, com isso, tu consegue resultados mais interessantes, entendeu? Só para concluir aqui, antes de passar para o Moisés, claro. Eu acho que para nós que somos estudantes, se nós quisermos nos preparar melhor para discurso, para o plenário, a gente tem que conversar com a IA e pedir alguns assuntos da temperatura bem alta mesmo, que é para você ver argumentos, até palavras que você não conhece ainda, né? Porque... Penso que não. Não? Pode terminar, Gilberto, pode terminar, não, tá. Termina aí. Eu não sei quem falou, mas assim, eu estou dizendo que seria uma forma de você estar conversando com a IA para você enriquecer, talvez, argumentos de determinado assunto. Porque porque eu acho que quando você escreve, dependendo do que você escreve, você vai sempre estar podendo corrigir, podendo botar mais brando ou mais emocional, exigindo mais, sendo mais detalhista, né? Que a IA vai produzir isso de acordo com a temperatura que você coloca lá. Quando você está no emocional, que é o discurso, que é a defesa lá no tribunal, aonde você estiver, eu acho que lá você tem que ter... Você mesmo vai ter que estar sempre na temperatura, talvez, mais na alta, porque você vai mexer com emoções, você está frente a frente com o juiz, com as pessoas. Eu acho que, no caso, para mim, eu entendo que se você fizer durante o curso, na hora que você tiver um tempo, você conversar com o IA, algum assunto, para ele te mostrar defesas, você vai lá, de qualquer forma, você vai aprendendo alguma coisa, porque mesmo no curso, na sala de aula, tem determinados momentos que chega termos, palavras, que a gente lá, os alunos, eu mesmo, eu sei que outros também, já pesquisa lá o que é aquilo, sabe nem o que é, que nunca viu falar naquilo. Outros, tem muita gente que já sabe, que tem pessoas que estão no meio, outras pessoas que já trabalham na justiça, mas tem alguns termos que são coisas novas para a gente, entendeu? Então, acho que isso aí vale também da nossa curiosidade, mas agir da forma certa. É isso que eu quis falar. Não, perfeito, Gilberto. Eu acho que vou até adiantar depois para passar para o Moisés a palavra. Eu acho que o o Moisés quis falar só é para tu usares a temperatura baixa para ter uma base formal antes de usar, ou se for usar, a temperatura alta para falar em ambientes formais, como seria, por exemplo, uma sustentação oral. Mas, na prática, eu digo para vocês que isso varia muito do estilo do advogado, tá? Tem advogado que o jeito dele de falar é emocionado, ele é explosivo, a entonação e o negócio.
Eu, pessoalmente, não sou dessa forma. Então, eu também ajusto a minha temperatura na IA para refletir o meu estilo de apresentação, de fala, de diálogo, de conversa. Então, eu uso temperatura alta, mas eu controlo ali com base no que eu considero que é uma formalidade necessária ao direito, né? Tem colegas que vão dizer para vocês que não. Então, assim, não tem, de fato, uma resposta certa, né? Eu digo para vocês com base na minha experiência, no que eu entendo como adequado e no que eu vejo que dá um resultado mais positivo, que eu equilibro as duas coisas. Eu gosto de usar a temperatura alta para abrir a minha mente, porque a gente está, às vezes, com uma leitura até viciada, encaixotada ali no direito, exatamente aprendendo palavras novas, vendo novas possibilidades, e gosto de usar a temperatura baixa para fazer o meu principal, a minha base ali, onde eu trabalho mais confortável, que eu entendo que é essencial para o direito. Eu trabalho misturando um pouquinho as duas, tá? Mas é isso mesmo, tá, Gilberto? Obrigado pela participação. Vai lá, Moisés, manda bala. Na verdade, era justamente isso que eu iria perguntar, se a gente não sei se passou em algum momento, eu marquei touca e não prestei atenção. Se é possível nós adaptarmos o vocabulário para qualquer tom, para qualquer modalidade de discurso que nós queiramos empregar ali naquele momento. Tu falaste ainda há pouco que tu, dependendo do teu objetivo, que tu queres emocionar o leitor, perdão, o juiz, tu colocas lá no resumo dos fatos. Lá nos fatos, então, tu dá aquela pincelada. Depois, tu vais ter que ir para o mérito da coisa, digamos assim, lá na peça. Aí lá tu vais mudar a tua temperatura ali naquele espaço, né? Então, tu tens que bem enquadrar em que momento tu vais usar cada temperatura da IA, né? Perfeito, Moisés. É isso mesmo. E por isso eu digo para vocês desde a primeira aula que a gente não vai ser substituído, né? Se a gente não tiver essa noção exata de como usar, de como trabalhar, fazer essa avaliação, o resultado não vai ser ideal, né? A gente não consegue explorar todas as potencialidades dela e, ao mesmo tempo, o resultado não é ideal, né? Tem que entender o que é persuasivo e o que não é, o que é um argumento bom e o que não é, o que é jurídico e dá para conectar, às vezes dá, jurídico com emocional, às vezes não. Às vezes trazer um emocional, como eu falei para vocês, num caso em que a gente está falando de técnica, de perícia, de elementos probatórios, não faz sentido, né? Em outros não, em outros vai fazer sentido. E isso, quem tem esse juízo, quem é capaz de fazer isso é um advogado qualificado, ou um membro do Ministério Público, né? Enfim, eu digo advogado público e privado, né? Então é mais ou menos nesse sentido mesmo, tá, Moisés? É isso mesmo, a gente vai transitando ali entre temperatura alta e baixa, a depender, e fazendo exploração, tá? Então, aquilo que eu digo para vocês, explorem e refinem os resultados, porque é um trabalho contínuo, né? A gente não está aprendendo aqui a ser substituído, a gente está aprendendo aqui a usar uma ferramenta nova, né? Eu uso essa palavra ferramenta entre aspas, mas é uma ferramenta nova que pode melhorar o nosso trabalho e o nosso resultado, beleza? Então, gente, dito isso, no criminal a temperatura é um pouco mais alta, tá sempre em alta. Em via de regra tá, Gilberto? Tem estilos, tá? Eu te digo, no júri tem estilos variados aí, depende muito até do caso, às vezes. Em alguns casos, por exemplo, só para inventar aqui para vocês, a abordagem é dizer que o teu cliente que está sendo acusado, na verdade, é uma vítima, que ele foi, sei lá, vítima de uma investigação indevida, abusiva, etc. E aí toda a construção não é com uma vocalidade agressiva, é uma vocalidade de se colocar. Inclusive, às vezes, há uma escolha de perfil de qual advogado do escritório que vai falar, se é homem ou se é mulher, se é mais alto ou se é mais baixo, tem todo esse estudo. Aí, a depender do caso, do perfil do caso, da avaliação com os jurados, tem aquele negócio bem de filme mesmo, tá? Em alguns casos. Enfim, tem vítima da própria sociedade, tem vítima da polícia, tem vítima do processo, tem várias possibilidades aí, mas enfim, eu não atuo no criminal, no júri, eu sou só um participante ali, porque tem dentro do meu escritório, mas o responsável por essa área é meu sócio. Mas aí, gente, finalizando aqui, a atividade para vocês, para a gente finalizar aí esses 25 minutinhos mais ou menos de aula, eu vou compartilhar aqui com vocês a tela. O que eu quero de vocês agora. Então, gente, tarefa final aqui da nossa disciplina, tá? Isso é para a gente fazer em aula,
Eu vou passar em seguida a tarefa avaliativa para vocês, tá? Essa aí vocês vão ter um prazo aí para fazer. Mas a tarefa de hoje que eu quero que vocês façam é, utilizando um modelo de linguagem como o ChatGPT, como eu disse para vocês durante a disciplina, a aula foi baseada no ChatGPT porque ele é o mais popular, mas vocês podem usar qualquer um. Eu quero que vocês elaborem um comando, um prompt, para desenvolver uma contestação em nome da companhia aérea Ré, no contexto do caso apresentado na nossa última aula, tá? Que é esse contexto aqui, tá? Eu fiz ele bem resumido aqui para vocês. E aí o que eu quero que vocês façam é, leiam o caso e elaborem só o comando. Que comando vocês dariam para o chat para ele apresentar a contestação que vocês precisam nesse caso que está narrado aqui, tá? E aí eu coloquei aqui algumas ideias para vocês, né? Então, alguns objetivos da contestação. Negar ou relativizar a responsabilidade da ré, apresentar uma narrativa alternativa dos fatos, respeitando os limites éticos, estruturar os argumentos com base em princípios jurídicos e defesa técnica, e lembrar que fundamentos jurídicos podem ser doutrina, jurisprudência ou artigos de lei que abordem o tema, né? Eu não estou interessado no conteúdo do resultado que o chat vai entregar para vocês hoje, aqui. O nosso objetivo é trabalhar o prompt, porque o conteúdo, a resposta, quanto mais vocês avançarem no curso, melhor vai ser a avaliação de vocês dessa resposta e vocês vão conseguir trabalhar esse refinamento. Por enquanto, o que eu quero de vocês, a gente tem aqui 46, mas eu estou como 2 aqui, então acho que somos 44 pessoas, provavelmente. O que eu quero de vocês aí é que vocês se unam em grupos, podem ficar à vontade para fazer isso pelo WhatsApp, enfim, e me entreguem aqui no chat. A gente marca para daqui a 15 minutos, tá? Às 19h50, eu quero ler os comandos que vocês elaboraram para desenvolver uma contestação com base nessa petição inicial. Renara, sobre as pessoas podem ficar à vontade, tá? Esse conteúdo agora aqui, podem ficar à vontade para se fazer grupos aí de até 8 pessoas. Mais do que isso também eu já acho exagerado aí, tá? E aí mandem depois aqui para mim só o comando. Não precisa dizer todas as pessoas que estão presentes no grupo, eu só quero ler os comandos. Tem alguns grupos formatos. Pode manter, tá, William? São grupos de mais de 8 pessoas? Geralmente são 5, no máximo 6. Então pronto. Então não tem problema. Pode manter os grupos menores ou fazer grupos de até 8 pessoas, tá? No fim, às 19h50, vocês me mandam o comando aqui no chat e eu vou analisar junto com vocês alguns deles, só para a gente fazer uma consolidação do conteúdo, e eu vou passar em seguida a nossa atividade avaliativa, tá? Eu não sei se vocês já receberam por e-mail, mas se não, eu vou mandar em seguida também para todos vocês. Eu vou apresentar ela aqui, explicar o que eu quero e depois mando para vocês também por e-mail, tá bom? Beleza, gente? Alguma dúvida sobre o trabalho aqui? Aqui está o comando da tarefa, aqui está o caso, tá? Dá para vocês lerem com esse zoom aí, pessoal? Dá para ler do jeito que estava. Porque tem celular, né? Não, eu coloquei aqui também, tem os celulares e tem a parte de baixo aqui. Tá? Não, eu estou no notebook. Eu vou entrar no grupo aqui da galera que já está formada. Beleza. Eu vou fechar a câmera aqui, mas qualquer coisa vocês me chamem se tiverem com dúvidas. 19h50, vocês mandam o comando, o prompt. É isso que eu quero. Mandem o comando aqui no chat e a gente vai conversando sobre cada um deles. Beleza? É isso, certo. Valeu. Certo. Beleza, gente. Vamos lá. Vocês podem mandar aqui no chat mesmo os comandos que vocês tiverem produzido. E aí eu vou escolher alguns para a gente comentar, tá? E já vai ser mais ou menos essa a dinâmica da atividade avaliativa de vocês, tá bom? Então, os grupos que estiverem prontos podem enviar aí no chat, por favor, para eu dar uma olhada. Professor, nosso grupo fez uma coisinha aí. Deu uma espiadinha. Pronto, tá ótimo. Vamos lá. Vamos trabalhar a partir desse comando. Se algum outro grupo quiser mandar enquanto a gente conversa, só para eu também não liberar vocês fora do horário, gente. Haja como um advogado especialista em direito civil e direito do consumidor, com mais de 25 anos de experiência, e elabore contestação pontuada nas questões apresentadas na petição inicial, usando linguagem formal e precisa e temperatura moderada. Perfeito, tá, gente? É essa a ideia da atividade, tá? Esse grupo aí tá super bem. A ideia da atividade é essa mesmo, é perceber que vocês conseguem trabalhar com os conceitos e as dicas que a gente viu durante todo o nosso trabalho. Tá? Então, aqui nesse comando especificamente, a gente tem haja como um advogado com mais de 25 anos de experiência.
a gente tem a determinação da persona, né? Que a gente conversou super sobre isso, e é importante que vocês consigam lembrar de fazer isso sempre, né? Elabore a contestação pontuada nas questões apresentadas na petição inicial. Isso aqui é muito importante porque vocês estão delimitando o contexto do trabalho, né? Nos casos do dia a dia de vocês, esse pedaço aí do comando vai ser muito maior, normalmente, porque a gente vai ter muito mais contexto para inserir. Mas aqui está perfeito dentro do que a gente tem na atividade. Usando linguagem formal, né? Então, definindo o tom da resposta e uma temperatura moderada, né? Então, vamos ver como é que ela se porta nessa temperatura moderada e aí vocês vão refinando, né? O que eu sempre digo para vocês, avaliem o resultado e vão refinando continuamente. Inclusive, alguns casos a gente manda um prompt, vê o resultado, vê que está dando ruim, a temperatura não foi boa, muda a temperatura e diz, refaça o trabalho agora com uma outra temperatura. Mais ou menos como a gente fez no início da aula hoje, tá? Aqui é a equipe do Gilberto. Atue como um advogado experiente com mais de 10 anos de carreira e construa uma petição inicial. É uma contestação, tá, gente? Lembrando para vocês, né? Está aqui na tarefa, tá? Acusando a empresa Gol Linhas Aéreas de causar prejuízo financeiro, emocional e de saúde quando uma professora universitária que é acometida de grave doença crônica foi impedida de viajar por ter seu voo cancelado injustificadamente, ainda teve que permanecer sem nenhuma assistência por parte da companhia. Por favor, mencionar na petição as leis, inclusive do... acho que faltou a parte final. Tá. Professor, porque não copiou, eu copiei, mas não vai, não sei porque o chat não... Ele limita. Mas eu posso ler o restante aqui, o finalzinho, onde leu até onde, inclusive, do direito, né? Peraí, deixa eu ver para mim só finalizar aí a minha ideia, para ver se... Pode falar. Deixa eu ver até onde foi que copiou, que eu até botei 2 vezes aí, inclusive, para ele. Então, deixa eu entrar aqui, pessoal, desculpa aí, deixa eu entrar aqui rapidinho. Inclusive do direito do consumidor, que enquadra toda essa situação. Fundamentação jurídica à luz do direito brasileiro, bem como a jurisprudência real, citando fontes fidedignas, peço utilizar a temperatura baixa 0,4. Aí saiu um negócio bacana aqui. Na realidade, eu botei petição, mas era contestação, né? Tá. Mas tudo bem. Mas, assim, o contexto é por aí, professor? Perfeito, é isso que eu ia falar. Fora o fato da petição inicial aqui, o resto está perfeito, tá, Gilberto? Está ótima. E aí, aqui, eu tenho que fazer a ressalva para vocês, isso é muito importante, a parte mais importante para a gente do direito. Lembrar, todas as informações, especialmente lei, doutrina e jurisprudência, fundamentos jurídicos, especialmente fundamentos jurídicos, podem ser falsos, e normalmente são. Então, é legal, tá certo pedir, mas é muito importante, isso aqui eu queria muito frisar com vocês, fazer a revisão de tudo, conferir a fonte, ver o número, o nome, a redação, porque tudo isso pode ser falso, tá? Então, tomar muito cuidado. Moisés, você é um advogado especialista em direito civil, direito do consumidor e direito aeronáutico, bacana. Redige uma contestação judicial completa em nome da companhia aérea Ré nos autos de uma ação indenizatória movida por uma professora universitária portadora de doença que alega ter sofrido danos materiais e morais após o cancelamento que levaria um curso internacional federal. Fatos narrados pela autora em petição e teria os fatos. Perfeito, tá? Tá ótimo, é isso mesmo, Moisés. Construíram a persona, construiu o objetivo, fez as ressalvas e já ia colocar aqui, inclusive, o contexto completo, tá? Excelente. Não tenho nenhuma observação para fazer. Jarbas, atue como advogado especialista em direito civil, com pós-graduação em direito do consumidor, com ênfase na aviação comercial. Legal. Meu objetivo nesse momento é trazer elementos que fundamentem uma petição inicial envolvendo uma empresa de aviação atuante no Brasil. Utilize na fundamentação do caso um tom formal com temperatura 0,5. Ótimo, tá, Jarbas? A única acréscimo que a gente poderia fazer aqui é a questão do contexto, que estaria logo depois do teu objetivo. Tá? Que seria o que os outros colegas fizeram, que é colocar essa informação aqui, né? Que é, por exemplo, no comando do Moisés, logo acima, uma contestação judicial completa em nome da companhia. Eu não sei se tu colocou esses colchetes, porque seria um lugar onde tu copiaria e colaria esse contexto logo em seguida, né? Talvez Exatamente, seja... professor. Legal, perfeito. Então, Jarbas, está ótimo. Mas está perfeito, tá? Está ótimo o trabalho. O Moisés aqui está o outro comando, eu vou pular só porque eu já li ali em cima, o do David. Atue como um advogado especialista e elabore uma contestação completa em nome de uma companhia aérea que figure como ré em uma ação indenizatória. No caso, envolve uma professora
Ela relata que foi impedida de embarcar para um curso internacional em Florianópolis devido ao cancelamento injustificado. Aí estava todo o contexto, os objetivos da contestação, negaram relativizar, apresentaram uma narrativa alternativa, tá, ele pegou direto do comando, não tem problema, está correto, utilizar fundamentação jurídica sólida, instruções da redação, redige a contestação de forma estruturada, síntese dos fatos, preliminares, do mérito, e aí tem todos os itens. Use linguagem jurídica, argumente o cancelamento do voo, tá? Decorreu de fatores operacionais, conforme a resolução, defenda que eventuais transtornos não configuram, e, se possível, cite decisões que negam a indenização por danos morais em casos análogos. Perfeito, tá? A única dica que eu tenho aqui, Moisés, além de te elogiar junto com a tua equipe pelo comando, que ficou muito bom, eu te diria para tomar cuidado, né, para todos aqui, lembrar daquela divisão de tarefas complexas. E, tipo, não tinha como fazer isso aqui, né? O trabalho era esse. Eu só estou lembrando, né, não é de forma alguma uma crítica, mas só lembrando que o comando aqui está perfeito. Só que talvez tu tenhas visto isso no resultado, ele fica muito enxuto. Parece que parece que o teu comando está mais longo do que o que ele te entrega, às vezes, na resposta. E aí a forma da gente contornar essa limitação do que ele faz para a gente é dividir essa tarefa complexa. Então, na prática, no teu dia a dia, o que tu farias era pegar os teus objetivos da contestação e parar. E aí dizer para ele, vamos começar fazendo ponto por ponto, seguindo o comando anterior. Aí tu faria primeiro a síntese dos fatos, aí ele vai te entregar. Aí tu vê se está legal, faz refinamento, diz para ele corrigir ali e aqui. Agora vamos para as preliminares. Aí ele vai fazendo. E aí a gente vai trabalhando tópico por tópico, tá? Se o resultado não for bom, né? Tu pode mandar um comando inteiro de uma vez e ver o que ele entrega. Mas, na prática, o ideal, ele entrega resultados melhores, tem vários trabalhos provando isso, e ele mesmo vai te falar isso se tu perguntares, dividindo essas tarefas complexas, tá? Então, o teu comando aqui está perfeito, e é um ótimo exemplo para dizer o comando teu e da tua equipe, né? Para mostrar essa possibilidade de divisão de tarefas complexas. Acabou a observação do Jarbas, perfeito, Jarbas. Thalita Pena, escreva para mim como um advogado mestre em direito civil, com vasto conhecimento e especializações, uma contestação a uma ação, na qual a parte alega que comunicou antecipadamente sua condição, use uma linguagem de temperatura baixa, considerando o porte da empresa réu, respeito à autora, legal. Objetivos da contestação, ela colocou os objetivos da tarefa, perfeito, tá? Tá ótimo, Thalita. Sempre tem como refinar, né, como eu falei nos outros, mas é essa mesma a ideia. Do William, elabore uma contestação completa e juridicamente fundamentada para uma ação indenizatória movida por uma professora. A autora alega que o cancelamento do seu voo impediu, causando-lhe agravamento. Perfeito, com temperatura 0,4. Legal. Tá, William? Só faltou tu acrescentar a persona, né? No início aqui do teu comando, tu precisarias dizer, como, por exemplo, a Thalita fez e outros colegas fizeram, como é que tu queres que ele se porte na elaboração desse comando. Tá? A persona é essencial, a gente não pode deixar sem. Renara, atue como um advogado especializado, elabore uma contestação em nome da companhia, no contexto de uma ação indenizatória. Ela alega que, mesmo tendo comunicado, foi impedida. Alega também ter permanecido por mais de 10 horas no aeroporto. Perfeito, eu acho que tinha um pouco mais aqui, Renara, eu sei que foi o limite do chat, mas está perfeito, tá? Tanto tua quanto a da tua equipe a mesma coisa, né? Então, a única coisa que eu quero complementar para vocês com relação a tudo é lembrar, cuidado com fundamento jurídico, muito cuidado. Artigo, doutrina e jurisprudência. Ele inventa, ele erra, ele muda a palavra, inverte ordem, e a gente não pode aceitar esse tipo de resultado, né? Eu mostrei para vocês agora o caso do cara que fez isso em 43 jurisprudências. Então, tomem muito cuidado com tudo isso, tá bom? Para finalizar aqui, gente, eu vi que o Gilberto abriu a mão, eu vou já passar a palavra, tá? Não tem problema, Ivaneide, não te preocupa. Eu vou compartilhar aqui com vocês, só para passar para vocês a atividade. A nossa atividade avaliativa é bem parecida com essa que vocês acabaram de fazer. E só por ver o que vocês me entregaram, eu já sei que vocês vão mandar bem para caramba. Então, tá aqui para vocês, tá? Mesma coisa, divididos em pequenos grupos, tá? Então, considerando aqui o número de pessoas na sala, eu queria grupos de, no máximo, 6 a 7 pessoas, tá?
Não mais do que isso, tá bom? Então, vou colocar aqui para vocês, tá? 6 a 7, tá? Não pode passar de 7. Pode beleza? ser 5, professor, porque a gente tem um grupo formado desde o começo do curso. Pode. Bom. Até 7. Pronto, tá? Não tem problema se quiserem fazer grupos de 3, 4, 5. Não pode ter grupo de 1, né, professor? Não, é grupo de 1 não. Eu quero dupla, pelo menos, tá? Até 7, tá? Não passem de 7. Se passar de 7 o grupo, alguém vai ficar sem nota. E vai ser sorteio. Vocês que... Tá? É até 7. O comando que eu tenho para vocês, eu estou entregando para vocês um comando, tá? É esse comando aqui. Escreva um e-mail para um cliente que deseja saber se é possível contestar a multa de fidelidade cobrada pelo cancelamento antecipado de um contrato de prestação de serviços, tá? Então, um cliente entrou em contato com vocês e perguntou se é possível contestar a multa de fidelidade cobrada pelo cancelamento antecipado de um contrato de prestação de serviços, tá? E aí, esse é o comando inicial que eu dou para vocês. Então, isso aqui é como se eu tivesse mandado no ChatGPT esse comando, para o ChatGPT escrever um e-mail respondendo esse cliente, tá? E eu quero que vocês aprimorem esse comando para mim. Exatamente o que vocês fizeram agora, tá? Então, a partir desse comando inicial que está aqui em cima, eu quero que cada grupo elabore e apresente um prompt consolidado, como vocês fizeram agora, com o objetivo de instruir a IA para gerar a melhor resposta possível ao cliente. Para isso, eu quero que vocês alterem pelo menos 3 dos elementos listados abaixo, sendo o item 6, fundamentos jurídicos de preenchimento obrigatório, tá? Ao final, eu quero que vocês me mandem o prompt e justifiquem as escolhas de vocês. Então, por que vocês estão falando da persona? Por que vocês estão falando dos itens que estão aqui? Tá? Explicando os motivos das alterações realizadas em relação ao comando inicial. Professor, beleza? Uhum. Seria possível o senhor colocar isso que o senhor falou, que quer aqui no chat, ou mandar não sei aonde, sei lá, para a gente... Está no comando. Está no comando, está escrito aí. Não, o comando eu já copiei, agora o que o senhor quer. Tá aqui, tá? Tá escrito. Justificar as escolhas feitas na construção do prompt, explicando os motivos das alterações. Eu estou printando, mas não estou lendo, tá bom. Tá, mas está tudo escrito. Eu estou só lendo o comando para você. É por causa da idade, professor, deu um desconto. Que nada, está na melhor idade ainda. Tá? Todos nós te entendemos, Gilberto, todos nós te entendemos. Obrigado, e aí aqui estão os 6 itens para vocês trabalharem, tá? Persona, contexto, tom, nível de detalhamento, temperatura e fundamentos jurídicos, com uma explicação aqui do lado para ajudar todo mundo, tá bom? Então, é essa a atividade. É o que vocês acabaram de fazer, só que melhorando um pouquinho esse prompt aqui, inicial, e me explicando por que vocês fizeram aquelas alterações, tá? Eu vou mandar para vocês, viu, Natália? Fica tranquilo, tá? Eu vou mandar esse arquivo para vocês, tá bom? Eu vou copiar. Vocês querem que eu copie e cole aqui no chat para vocês já? Porque eu posso mandar o arquivo também, não tem problema. Também, professor. Eu não gosto de mandar aqui no chat. Arquivo legal. Pois é. Evito, qual é o prazo que vai ser para colocar? É uma semana. Eu tenho quase certeza que é uma semana, tá? Eu vou confirmar com a coordenação, mas eu acho que é uma semana. Qual é o e-mail do representante da sala? Me manda aqui, por favor, no chat. Dori. Cadê tu, Dori? Oiê! Teu e-mail, menina. Me manda teu e-mail, Dori, por favor. Eu vou encaminhar para ti. Presta Vou botar aqui atenção. no chat. Isso. Fica fazendo aula lá da Docas, aí, na Bazombi. Aí não fica prestando atenção. Terça-feira já, Dori. É, brincadeira. A Dora é atenta ao grupo, rapaz. Atenta à aula aqui. Ela tá ligada Pronto. na aula. Dori, eu vou mandar agora, tá? Encerrando aqui a aula, eu já mando esse arquivo para todos vocês, tá? Vai ser esse arquivo aqui, tá? Vai ser isso aqui. E aí vocês dão uma olhada. Qualquer dúvida, Dori, se a turma tiver alguma dúvida, me manda no mesmo e-mail que eu te encaminhei, tá bom? Beleza, professor. Então, gente, é isso, tá? Com isso a gente encerra a nossa disciplina. Agradecer a atenção de vocês, o interesse, a participação, foi muito qualificada. Enfim, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê aí pela instituição, se vê nas próximas aulas. Mandem no chat o nome de vocês para ficar registrada a presença. Tchau, tchau. Show de Boa bola. noite.